Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, o canal Anti-Neoateísmo Militante. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre mais um estupro, mais um estupro da lógica dos neoateus militantes. É comum que os neoateus façam isso, que eles imaginem que há um Deus ilógico, dirigindo todo o universo, um Deus fora da lógica. Por quê? Porque como a cabeça dos caras é fora da lógica, eles começam a imaginar coisas que não fazem parte da lógica, do pensamento lógico. Então eles acreditam que também eles podem atribuir isso a Deus, tá? Então, se um Deus, ele, se existe realmente um Deus e ele dá liberdade total, para os humanos, obviamente que se ele dá liberdade total para todos os humanos, ele não vai restringir a liberdade de ninguém, tá bom? Então, assim, se há liberdade para a pessoa fazer o bem, há liberdade para a pessoa fazer o mal também. Então, num mundo onde Deus é um libertário, como assim eu acredito que ele é um libertário, então não há um Deus ditador, um Deus que sai proibindo as pessoas. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode se suicidar, você não pode matar, você não pode fumar um cigarro porque te dá câncer. Ou seja, se Deus é totalmente libertário, ele não é um ditador, tá? Então, assim, isso é lógica. Não tem como Deus ser as duas coisas, ele ser ao mesmo tempo um libertário e ao mesmo tempo um ditador. Ao mesmo tempo que ele te dá liberdade, ele proíbe aquela outra pessoa de te fazer o mal, entendeu? Então, assim, isso é uma característica que os neoateus desenvolveram com a loucura, tá? Com a loucura, porque isso é um resquício de Nietzsche. Nietzsche foi um doido que morreu abraçando mulas e cavalos, morreu num hospício doido, Então, assim, isso é todo o neoateísmo militante. Então, as considerações que eles fazem são completamente ilógicas, E também não há uma maneira de um Deus lógico, te colocar no meio de uma sociedade, no meio de diversos humanos, tá? E que ele restringisse, que ele restringisse as ações dos humanos se ele é libertário. Se ele é libertário, qual que é a lógica? A lógica é que nós vamos viver numa sociedade libertária. Se ele é ditador, a lógica é que nós vamos viver numa sociedade onde há um Deus ditador, onde há um Deus que vai proibir as pessoas de fazer certas coisas. Agora, se esse Deus ele te coloca num ambiente separado de todos os humanos, ele coloca lá numa ilha deserta, aí você não vai sofrer as consequências sociais de nada, tá? Mas também você não vai ter interação com outros humanos, tá bom? Então, assim, quando você tem interação com outros humanos, há um Deus libertário e há uma sociedade libertária, há uma humanidade libertária. E quando há uma humanidade libertária, há um conjunto de pessoas que sofrem as consequências desse conjunto, Não seria lógico se você tivesse um conjunto de pessoas, um aglomerado de pessoas, uma sociedade onde Deus desse liberdade para uns e proibisse os outros de fazer certas coisas, tá? Isso é ilógico, tá? Isso não seria um Deus lógico, O Deus lógico ou ele é libertário ou ele é ditador, tá bom? Então, assim, fique sabendo, isso é uma coisa que qualquer criança de 5 aninhos, qualquer criança que põe um pirulito na boca, ela consegue, se você consegue explicar para uma criança, falar, olha, Deus dá liberdade para todos os seres humanos, e se ele dá liberdade para todos os humanos,
né? Então, se os humanos são colocados dentro de uma sociedade, eles não são colocados dentro de uma ilha separada, então, obviamente, essa sociedade, ela sofre uma influência coletiva, né? Ela sofre uma liberdade coletiva, os efeitos de uma liberdade coletiva, tá bom? Então, assim, elas não sofrem os efeitos de um ditador, né? De um ditador que influencia todo o coletivo. Ele começa a falar: você não pode fazer isso, você não vai fazer porque eu vou proibir, eu vou cortar sua conta, né? Eu vou fechar sua conta no Facebook, tá? Então Deus não é esse ditador, ele não é o Mark Zuckerberg, ele não, que sai bloqueando, né, posts no Facebook, ele não é esse tipo de ditador, tá? Deus não é o Mark Zuckerberg, Deus não é o STF, Deus não é o Xandão que sai proibindo as pessoas de fazer as coisas, entendeu? Entenda, Deus não é esse ditador, Deus não é lá o Kim Jong-un que sai proibindo lá na Coreia as pessoas de terem cachorros, tá? Não, Deus não é esse ditador, Deus é um Deus libertário, né? Ele promove a liberdade. Então, assim, e a liberdade socialmente como, né, um conjunto, ela tem um valor, né? E esse valor libertário, né, obviamente que ele é sentido em conjunto, tá? Você precisa suportar a liberdade em conjunto, tá? Então, se alguém sair lá com uma arma lá e atirar numa outra pessoa lá, né? Isso é porque nós vivemos numa sociedade libertária, né? Criado por um Deus libertário, que não é um Deus ditador, não é um Xandão do STF lá que fica proibindo de você fazer posts lá no YouTube lá, entendeu? Então Deus não proíbe isso. O Xandão é um ditador, né? O Kim Jong-un é um ditador. Não, o Mark Zuckerberg, quando ele bloqueia a sua conta no Facebook, ele é um ditador, tá? Mas Deus não faz esse tipo de coisa. Por quê? Deus segue os princípios, né? Os princípios do libertarianismo, né? Os princípios do mundo libertário, tá bom? Então, assim, e os princípios do mundo libertário, eles são para as pessoas muito evoluídas. Há consequências, né? Há consequências sociais em conjunto para isso, tá bom? Então é isso, tá? Bem explicadinho, né? Para você entender, né? Eu desenhei o desenho para você entender o que Deus é realmente. Ele não é um ditador, né? Um ditador canalha lá como os neoateus desejam que ele seja, né? Ele fala: não, ele tem que proibir o fulano de atirar com a arma, não, ele tem que proibir aquela pessoa de fumar um cigarro e ter câncer, entendeu? Não, ele não vai fazer isso, tá? Se você quiser fumar, você pode fumar à vontade, você pode fumar 2, 3 carteiras, né, por dia de cigarro, que isso é uma consequência que você tem por Deus ser um libertário, né, por ele te dar liberdade para tudo, tá bom? Então qualquer criança entende isso, tá? Não há contradição nisso, tá bom? A contradição e a falta de lógica, ela existe dentro do neoateísmo, do mundo neoateu, tá? Mas para Deus isso é muito bem definido, tá bom? Um abraço a todos, fui!